Arthur, você fez esse levantamento, né? Como eu diria, quase que de costume, a turma lá de baixo parte, né, pro desespero, né, e vai tentando ajustar o time. O ABC já tem 6 jogadores, né? Paulo Sérgio, atacante, e Alex Silva, lateral direito. Os dois vieram do Sudão. Evandro, atacante, veio da Sérvia. Só para dar um parênteses, Fred, esses caras, assim, por mais que eles estejam nesse mercado, eles são conhecidos, tá? Alex Silva, por exemplo, é aquele que já passou até no esporte. Eu acho que em aquela desgraça. 2014, É. 2015, Da por base ali, do jogou no Goiás. esporte. Esse Paulo Sérgio é um veterano, né? Isso. Exatamente, o atacante Já passou que pelo já rodou Fortaleza muito. aqui. Aquele do Flamengo. Evandro é um aquele da base do Flamengo. ex-Curitiba. E o ABC, por mais que tenha sido a equipe que mais trouxe jogadores, trouxe 6, ele também foi a equipe que primeiro trouxe. Tem cara aí que está um bom tempo já treinando com o elenco, tá? O ABC não teve, eu acho que ninguém que ele anunciou nos últimos jogos, nos últimos dias, perdão. Ele tá com essa galera aí já faz um tempo. Só para dar um contexto. Jean Martin, volante, Genilson, zagueiro, e Romário, lateral esquerdo, também bastante conhecido, né? Romário A foi do meta Ceará. do Romário é vestir todas as camisas da Série B dos últimos Velho de 10 guerra. anos. Romário velho de guerra. Que fraco. Genilson também, cansado. Ó. Genilson É, cansado. Romário cansado. Não, é difícil, viu? Situação da ABC. Mas tem dado sinais, né? Tem dado sinais ali com Alan Aldi que as coisas podem mudar para tentar essa permanência. O Atlético Goianiense, né, um dos protagonistas aí, imaginados, mas que não está se confirmando. Trouxe Lucas Rocha, né, que estava jogando na Tailândia. Zagueiro. Bom zagueiro. Bom zagueiro. Bom zagueiro, Cauê. Antes de ir para Tailândia, jogava lá. Aí tem uma passagem no Vasco. 6 meses no Vasco, mas é bom zagueiro, Lucas Rocha. Avaí trouxe Douglas, zagueiro, Denilson, atacante, Potker, né, que estava encostado no Curitiba. Retornando, né? E além dos 3, o professor Foda está de volta, né, para a dupla de compositores da sua música, né? Eu até diria, Fred, que se o Avaí tivesse pegado Barroca antes da data FIFA, se o Ceará tivesse demitido ali, né? Depois de perder para o CRB, a gente estaria vendo o Bissoli no Avaí. Possivelmente, né? Possivelmente. Eu vou pular o Ceará para a gente debater daqui a pouco, né? Um pouquinho mais detalhado. A Chape, com o Marco Antônio mesmo, me surpreendeu um pouco, né, do Atlético Goianiense. Não, na verdade, o Marco Antônio do Bahia foi para onde? É ele mesmo. É esse mesmo. É ele mesmo, né? É ele mesmo, exatamente. Me surpreendeu aí um mesmo, pouco. pra Chape. Me surpreendeu um pouco essa contratação, tá? Marcinho, atacante, conhecido também, estava jogando na Arábia Saudita. Passou E no Lucas Sport. Freitas, isso. É o Marcinho, o galego, né? Aquele que subiu com o Sport em 19. Chegou depois. Ele não é fraco, Ele joga pelas fraco pra pontas. cacete, Lucas Freitas, zagueiro, tá? O CRB só trouxe Bruno Costa até aqui. Juventude. A Chape sugere, né, a possibilidade de levar Kaique do Sport, né? Que eu acho que é até bem interessante para o jogador e para a própria Chape. Veja, foi Dalpozo que trouxe, que pariu ele aqui, Exatamente. então que leve. CRB, Bruno Costa, Juventude, Luiz Gustavo e Cadi, tá? Surge também o nome da possibilidade, a gente já falou aqui, né, de levar Matheus Vargas. Ponte Preta repatria mais uma vez André, que estava jogando na Rússia, tá? André, o próprio, né, André Balada. O Sampaio com Ferreira, volante, tá? Bem conhecido. Leonan, zagueiro. Samuel Santos, lateral direito. E aí eu volto. A gente chega agora Ceará, Sport e Vitória, tá? Vamos começar a falar já a partir do que trouxe e do que a gente vê na lista, né, Cauê? A gente começa pelo Sport, Cauê, na tua ordem? Tanto faz, pode ser. Pode ser. Tá.
O Sport anunciou 2 jogadores. Peglo, naquela transação, né, com o Inter envolvendo o Riquelme, e Alan Ruiz, meia, né, que está desembarcando. Os 2 nomes, Alan Ruiz sugere uma boa contratação pelo presente, né? Ele fez um ótimo campeonato português num time que desenvolveu muito bem no campeonato português. Até surpreendeu um pouco esse nome, né, Cauê? Sim, sim. Pela temporada que ele fez, é uma temporada de resgate do futebol dele. Ele tinha tido umas 4 a 5 temporadas muito fracas na Argentina, no seu país, depois de ter tido uma temporada lá para 2016 no Sport Lisboa, que foi talvez a melhor temporada da carreira dele. Ele jogou praticamente a temporada como titular, ou revezava entre titular e titular reserva. Mas era aquele jogador que você já meio que descartava como um cara que surgiu com potencial, que chegou no Grêmio logo cedo, não foi tão mal no Grêmio lá com o Henderson, e depois simplesmente a carreira meio que, depois do Sport em Lisboa, implodiu. E você não viu uma reversão. E essa ida lá em Portugal, um time relativamente pequeno, lá de Portugal, o Arouca, que fez uma temporada sensacional para o seu tamanho. Chegou, acho que, se não me engano, foi 5º colocado. E Alan Ruiz foi a cabeça pensante daquele time, do Arouca. Então, foi uma contratação boa nessa perspectiva do que ele rendeu agora. Vamos ver se ele minimamente, pelo menos, repete no esporte o que vinha fazendo, o que fez no Arouca. Já Peglo é uma interrogação Enorme, né? Enorme. Enorme, porque é um cara que despontou como seleções de base, como craque de seleção sub-17, campeão mundial no Brasil, fazendo as 3 funções ali por trás do centroavante, habilidoso, aquele cara do passe curto, do toquezinho, que encaixa no centroavante, mas a transição dele da base para o profissional foi muito difícil. Pouco jogou no Inter, jogou mais no Inter, naquele time do Inter de 2021, aquele time do Inter que o Sport ganhou lá com o Marcão, lá dentro. Era naquele time do Inter de Abel, que Abel puxou a garotada com Caio Vidal. Ele foi um dos garotos que foram puxados por Abel Braga, e ele conseguiu dar algumas respostas naquela temporada, só que virou o ano e o Inter partiu para outro cenário com o Ramírez, e ele aí foi meio que escanteado no elenco e começou a rodar para algumas equipes, no Porto B, na equipe do Porto B, lá em Portugal, depois no Atlético Goianiense, e não conseguiu dar respostas, e estava no futebol do leste europeu, onde também era reserva. Então, é um jogador que talvez precise do esporte tanto quanto o esporte precisa dele. Talvez ele precise mais do esporte que o próprio esporte dele, porque eu acredito que o esporte Eu acho também. vai trazer. Eu acho que é uma das chances da vida. Isso é até um ponto positivo, né, da contratação. O cara vai para a chance da vida num time arrumadinho, Isso. encaixado, fácil de jogar. Isso. Tem um perfil que, de alguma forma, não vou dizer que é parecido com o de Juba, mas tem algumas semelhanças de poder fazer a ponta naquele ponta de velocidade como o Wanderson. Ele é um cara que faz a ponta e o meio. Então tem algumas semelhanças que a gente possa ver de encaixe com o Juba. Isso. Mas não é um cara artilheiro, é diferente nesse sentido. Francisco Mesquita pergunta aqui no chat se a gente acha que foi para o Sport se livrar de um problema ou se foi uma troca técnica mesmo. Eu acho que foi uma troca técnica, uma troca de oportunidades, né? Riquelme não teria chance, pega a opção de uma chance. Eu acho que foi uma troca O Sport já tinha interessante. tentado o Peglo, né, Fred? Em dezembro. Já várias, Então, acho que mais de uma vez, viu? não foi um contrapeso. Aí não. O Sport já tinha Exatamente. Foi assim, a gente libera, mas vamos fazer alguma coisa aí? Faz um venha nós, né? Cauê, vamos começar com a lista do Sport. E a lista começa por necessidades, né?
Sim, Onde sim. é que você identifica posições para o esporte que o esporte deve contratar, precisa contratar? Acho que o ponto de partida é esse, né? Primeiro eu coloquei até, quando eu te passei a relação, uma interrogação que a gente precisa esperar em relação a Cariús, né? Apesar da Totalmente. absolvição que ocorreu Era, era uma posição que teria contratação, tá? Isso, Teria. Mas foi freada pela absolvição de Cariús. Mas aí, sobre um parênteses sobre isso aí, porque o temor naquele momento, sobre a carreira do jogador, o temor do próprio, inclusive, era 2 anos, 3 anos, era uma suspensão desse tipo. Aí na hora que veio a pena surpreendeu todo mundo, porque alguns casos já foram até menos jogos, no caso dele foi absolvido. Ainda que ele seja punido, com todos os casos, que ele seja punido pela STJD, eu acho que eles não reformariam a punição para algo como se esperava antes da primeira instância, tá ligado? Ou seja, ele não vai de absolvido a 3 anos, não imagino, seria um contrassenso muito grande, que o mesmo tribunal vá de absolvido, Tribunal Desportivo, a 2 anos fora. Mas, assim, alguns jogos, talvez. E aí é justamente aí onde o esporte precisa. Mas só para dizer que eu não vejo assim, me surpreenderá muito se ele for, se ele está fora do campeonato, assim, depois de ser absolvido primeiro. Até porque a gente não sabe, por exemplo, se a instância, porque aí tem a justiça desportiva e vai ter também os processos da justiça tradicional. Então a gente não sabe também até que ponto vai correr isso daí, de alguma forma isso possa respingar. Mas acho que é só se for preso. Só quem for preso. O cara sendo processado. O advogado do homem é forte, né? O advogado do homem é forte. Não, mas eu digo, se fosse o caso, na justiça comum, sim, porque corre também a lei da desportiva, e o mais importante, na verdade, é a justiça comum, para elucidar de tudo isso, eu não acho que impeça o cara de continuar exercendo a profissão. Mas talvez se tivesse não uma prisão, mas uma condenação, talvez ficasse ruim do próprio esporte bancar a história, né? Sei não. Depois de como o esporte conduziu tudo até hoje, não sei dizer isso, não sei, tenho tanta certeza não. Mas, na verdade, eu até botei essa posição de lateral muito mais no resguardo e de esperar as próximas semanas, do que eu acho que está marcado até para essa semana, né? A segunda instância lá, o pleno, para realmente o esporte até saber se pode temer por algo ou não, ou se já está livre e tranquilo, como se esperava inicialmente, quando foi definido pela absolvição dele na primeira instância lá. Mas aí eu separei 4 nomes de jogadores que 3 no futebol internacional, 3 brasileiros no futebol internacional: o Eric, que é o lateral esquerdo da base do Inter, que joga no Emirados Árabes; Sávio, lateral esquerdo do Rio Ave de Portugal, que estava no Goiás ano passado; e Matheus Pereira, que é um lateral da base do Cruzeiro, que está no Vizela de Portugal. E um que está na Série C hoje em dia, que é Arthur Henrique, do São Bernardo, que é um jogador que, inclusive, jogou com o Cariús no Atlético Goianiense. Eles meio que disputavam posição na lateral esquerda do Atlético Goianiense. Então, seria um jogador, teoricamente, mais barato se o Sport não quisesse. Mais fácil também, né? Mais fácil, no sentido de, a gente não quer correr riscos, o Cariús está aí, não foi condenado, mas não quer correr risco, traz esse cara para ser um terceiro. Para estar aí, se der qualquer bronca, tá aqui. Isso. Outra posição, Cauê. Volante, pensou em volante ou não? Botei volante, meio que também assim, esperando um pouco do que se o Sport realmente vai atrás ou não dessa posição. Eu até falo, desde o começo do ano eu falo isso, né? Tinha o plano de trazer um volante, o plano foi descartado pelo bom desempenho, né, de Pedro, sobretudo agora de Fábio, mas eu já acho que talvez seja necessário. Porém, o Sport tinha como ideia trazer um grande volante. Isso, e eu acho que não é mais o caminho. Não sei se seria. Aí eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, Fabinho volta e volta como? Isso. Primeiro ponto. Porque a gente vê os reservas, tirando os 3, o Ronaldo, que eu já questiono algumas coisas de Ronaldo, sempre questionei. Fábio e
e Fabinho, você parte para uma garotada que está no banco. E uma garotada que Pedro teve sua chance, foi bem no início e depois passou por oscilações. Ítalo é um cara que ainda bem verde em relação às chances, e é um cara que muitas vezes se porta mais como talvez um terceiro homem de meio de campo do que propriamente um volante mais pegador. Pelo menos Henderson vem escalando ele mais assim. E depois vem Lucas André, vem outros moleques. Então, talvez um volante aí para pensando nessa maratona, pensando aquela coisa, melhor não dar sopa pro azar. Eu acho que o esporte está muito nessa questão, nessa tecla, de que como está muito bem conduzido o caminho para o acesso, então é como se fosse assim, não podemos deixar algumas lacunas abertas para que nada saia dos trilhos. Isso. É. Então talvez Quem um são os volante, nomes? aí o perfil foram de jogadores de maior qualidade técnica, jogadores que chegariam realmente para acrescentar. Certo. O Ronald, que hoje está no Cuiabá, que não é titular mais do Cuiabá, o Ronald foi de Fortaleza, que pertence ainda ao Fortaleza. Bom jogador. Bom jogador. A lei do América Mineiro, que é um cara até mais difícil de tirar, que é um cara que joga até com certa regularidade, nem sempre como titular, mas que talvez o momento do América Mineiro pudesse, em alguma maneira, o Sport tentar tirá-lo. Eu prefiro o Ronald. Eu gosto muito de Ronald, mas a lei é muito bom também. E outros dois nomes que aí seriam nomes do futebol do exterior e até já pensando no futuro, no próximo ano. 2024. Como peças que eu acho que o Sport também tem que começar a pensar já em Alan Ruiz 2024. já vem um pouquinho nessa ideia, viu? Sim, Ele né? já vem um pouquinho nessa ideia. Faz parte da lógica dele, até para ele vir, né? Veja só, o Sport é o contrato de líder. 1 ano e meio, né? O Sport é o líder da Série B, tá? O Sport é o líder da Série B. É um líder com potencial de continuar dentro do G4. Então, essa segunda janela ela já tem sim um pouquinho de início de 2024 pensando positivamente, né? Mas segue. Não, inclusive, assim, é possível que alguns jogadores, a partir desse cenário, coloquem já cenários de gatilho contratual de aumento, já prevendo a participação na Série A do ano que vem. O de Alan Ruiz, ele é de 1 ano e meio, mas pode ser mudado no final do ano, justamente pelo caso do Sport não subir. Porque se o Sport não subir, O cara vai fazer outra eu coisa. acho que ele não tem interesse, né? Mas vamos lá. Isso. E aí, dois nomes vamos dizer, internacionais, que seria o argentino Rubem Darío Rios, cara de 27 anos mais ou menos, estava no Nacional do Paraguai e iniciou esse ano no Guarani, lá do Paraguai, e o peruano Jesus Castilho, do Sport Cristal. E já é um menino de 22 anos, começou a ter até convocações para amistosos da seleção peruana, então seria vamos dizer, tentar trazer por empréstimo para vir mais próximo, lógico, e aí se desse certo numa primeira divisão, você adquirir os direitos federativos dele pensando no futuro. Cauê pensaria em Charles, em tentar ver como está a situação de Charles na Dinamarca, ou não? Veja, é um patamar que eu acho que hoje o Sport teria que chegar com a grana muito pesada. Não só para adquirir, eu não sei salário, se o time né? lá, e como salário. Eu acho que é um patamar, e aí é justamente, eu acho que chega na questão também das prioridades. Eu não sei se hoje o clube, Não seria não. Para mim não seria não. não iria, vamos dizer, gastar essa bala na agulha que o Sport já não tem nessa posição. Não pode mais ser prioridade, radar. porque a prioridade agora é Fábio jogar, pô. Isso, Até porque é o ativo exatamente. da casa, um jogador jogando que está jogando. Exatamente. Por isso que essa posição de volante eu botei, mas botei muito assim. Muito cuidado. Eu mudei um pouco a minha visão sobre isso, porque para mim o mais importante agora que existe é Fábio jogar. Porque se for para trazer o tempo todo. e forem preservar Ronaldo de titular, aí não adianta trazer. Exatamente. Aí, não adianta trazer. Meia já trouxe Alan Ruiz. Já trouxe Teria, Alan Ruiz. Eu não teria traria mais outro, algum nome? Já não, fechou. porque né? até aí você fecharia, porque você tem, de alguma forma... Juba que desce ali até ele sair, né? Não, até ele sair. Henderson faz muito aqueles dois centroavantes, né?
E aí você Muito. tem Fabrício Daniel que pode fazer ali, você tem Edinho que também pode fazer ali, você tem Peglo que chegou também pode fazer de alguma forma ali, e o próprio Alan Ruiz que já vai estar no elenco. Então acho que não é, e próprio Juan Xavier que está aí no elenco, que se espera que tenha mais chance, até para a gente poder avaliar se dá ou não para ele ter prosseguimento agora, se seria melhor ele ser emprestado para outro clube de Série C ou Série D. Então, atacante de lado, né? Aí sim, que eu acho que seria para mim prioridade do esporte hoje. Um Totalmente. cara Totalmente. que viesse para ser titular. Esse Totalmente. sim, você tem que botar uma grana. Esse sim, você Sim. tem que pagar um salário mais robusto se for necessário. Lembrando Esse que sim, você tem que... circula o nome de Jajá, né? Não Isso. Eu como até nada coloquei na lista. concretizado, mas há um interesse, né? Eu até coloquei na lista, não seria o meu preferido, mas tanto teriam 3 nomes no futebol brasileiro hoje, tanto Jajá, que apesar de estar lá no exterior, no, na Rússia ou na Ucrânia, estou na dúvida. E Na tem 2 Rússia, no caras Torpedo. na Rússia, Mesmo no time que Torpedo, tava o André. André, pronto. E 2 caras que hoje estão no Goiás e que não são tão aproveitados lá no Goiás, que é Diego Gonçalves, que foi jogador de Anderson no De Henderson, né? Botafogo. É. No Botafogo. É um cara. É um jogador de Alguém lado, tinha mas me que é, falado desse nome, Cauê. Tinha sido tu? eu acho que eu tinha falado para ti já. É, Acho que eu alguém tinha tinha me falado. falado desse nome. É um jogador bem interessante, jogou no base do Internacional, um cara que É, alguém tinha tem me falado desse respostas. nome. No Mirassol, inclusive, eu acho que ele jogou junto com o Fabrício Daniel no Mirassol. Veja só, eu Quase não sei com se foi certeza. você ou se existe interesse nesse nome. Esse nome já tinha sido falado para mim. Eu acho que o esporte já sondou, Eu em acho que já alguns sondou. momentos. Eu acho que já sondou e eu fui conversar contigo sobre ele. Acho que foi isso. É, é. Eu acho que já É um sondou. cara, é aquele cara de lado que faz gol. E isso é interessante, porque o esporte vai perder alguém que faz gol, né? O esporte vai perder Juba, que é um cara que mata a bola na rede. E, as reposições de banco talvez não tenham tantas as características. Então seria interessante. Pronto, Peglo que chegou aí não é um cara que faz gol. Nunca É. não teve essa marca na sua carreira. Então, se você conseguisse agregar alguém que tenha alguma velocidade e faro de gol, pronto, já não tem. Já é um cara de rompimento de linha, mas não um cara de faro de gol. É. Aí outro nome que eu coloquei que está lá no Goiás é Alisson, que passou pelo Bahia, começou no Paraná Clube, que é um cara também de velocidade, mas que também sabe Traria fazer não. gol. Traria E não, também meu velho. sabe fazer gol, mas é Para mim é mais um um. nome Para mim é mais um. Acho que precisa ser um nome um mais pouquinho arriscado. mais pesado. E 2 caras que eu listei que estão no exterior, que são caras que, o primeiro para mim, assim, Marquinhos, que hoje está na Hungria, no Ferencváros da Hungria, esse seria top. O cara começou no Atlético Mineiro, foi titulado do Atlético Mineiro há umas 2 temporadas atrás, e titular daqueles times do Atlético Mineiro recheado de estrelas. E joga de ponta esquerda, aquele cara habilidoso que parte para cima. O Atlético Mineiro primeiro prestou ele para o futebol búlgaro e se destacou lá no futebol búlgaro, e o Ferencváros da Hungria comprou ele. Mas é muito bom, apesar de estar na Hungria, então às vezes tem o preconceito de estar num mercado mais periférico, mas é um cara que já mostrou muito bom no 1-1. E o outro é Maurício Garcês, que hoje está no CSKA da Bulgária e estava há uns 2 anos no Brusque. Também é um cara de velocidade que corta, chuta, faz gol. Cara bem interessante também. Tem um nome aqui que estão perguntando no chat. Eu vou tirar de Cauê e vou perguntar para Pedro. Pedro, tu tá falando em Rossi, Pedro. O que é que você tem a dizer? Rapaz, sai de problema, viu? Exatamente. Dentro de campo, dentro de campo, eu acho até que ele Tá na pode lista, viu? trazer Tá na lista do Ceará. alguns aspectos. O problema é o extra-campo, complicado. É complicado, Não complicado. traria, não. Robson seria impossível? Robson que tá no Curitiba. Isso. Não traria. Não traria. Por mais que possivelmente o esporte conseguiria uma
uma composição financeira com Curitiba, né? Mas eu acho que não agregaria, não. É um cara que joga muitas partidas ruins, faz gol, mas é um cara que contribui. Tem que saber odiar, Cauê. Tem que saber odiar, Robson. O exemplo é esse. Odeie Robson, Tem vai que fazer saber muita odiar. raiva. É, Exato, vai porque fazer muita raiva. Ele vai fazer ele gol. vai perder chance clara, ele vai se atrapalhar com a bola. E ele dá ponto pro time. Resumindo, é isso. Ele dá ponto pro time. Centroavante, Cauê. Decisão. Aí, centroavante. Poveda, que é um nome que está sendo aí também muito falado. Luca, que é outro nome Já muito muito ventilado. falado né? aí, muito ventilado. E aí eu venho com outros 3 nomes menos conhecidos. Cleiton, que hoje está no Casa Pia, foi o centroavante do Vila Nova há 2 anos no Campeonato Brasileiro da Série B, numa reta final, um segundo turno que o Vila Nova voou. Era dupla, inclusive, do Vila Nova de ataque, ele e Alisson. Vila Nova fez um segundo turno gigante, achou ele no Globo, lá do Rio Grande do Norte. Ele foi acho que ele foi artilheiro do Campeonato Potiguar pelo Globo. Pegou, e ele foi muito bem no Vila e estava no Curitiba ano passado. E aí o Curitiba negociou ele com o futebol português. Outro nome é Zeca. Talvez muita gente não conheça. Zeca está na Coreia do Sul, no Pohang Steelers, mas foi muito bem no Londrina antes de jogar na Coreia, no antigo oeste de Itápolis. E o outro nome é Wellington Júnior, centroavante do Portimonense de Portugal. Fred, um parênteses sobre Oi. o Cauê. De vez em quando, porra, meu irmão, tem um tempo que falava, onde é que Cássio arruma tempo para fazer aquele negócio? Pô, aquilo é besteira. Eu quero saber onde é que esse cara arruma tempo. Não é para levantar o nome desses jogadores, não, meu irmão. Para saber em que momento esse cara, quantidade de jogos que esse cara viu, para lembrar que Zeca, porra, jogou uma bola do caralho no Londrina. Irmão, para o cara que. Tem que ser na memória mesmo. E anotando, vai guardando e depois acompanhando, né? Você anota ali, me chama atenção, eu boto lá e depois vou acompanhando. Tanto que quando o Fred disse ontem, faz aí, respeito demais essa caderneta aí. Eu tenho que ver porque às vezes 6 meses mudam, né? 6 meses o cara pode estar gigante no exterior e vire algo fora do contexto, como o Cauli, que estava nas minhas listas do ano passado e hoje é totalmente fora do contexto. Deixa eu fazer uma pergunta, Cauê. Pedro Raul. Veja, eu gosto muito de Pedro Raul, mas eu acho que não seria o momento dele agora. Eu gosto Não, muito também. eu acho que Horrorosa não é temporada. Horrorosa temporada. Eu acho que seria um centroavante para pensar para o próximo ano, Fred. Em baixa, aí pronto. Aí é justamente um dos pontos que eu toco muito. Você tem que olhar no mercado o cara que você veja, enxergue qualidade e talento e pegue ele no melhor momento. Porque aí você pega o cara em baixa. Pedro Raul é um cara que já estava nas minhas listas várias vezes, Totalmente, desde a época do desde Atlético sempre. Goianiense. Desde a época do Atlético Goianiense. Que era o ataque do Atlético Goianiense, que era ele, Mateuzinho, o meia era Jorginho, que hoje está no Sport, e o outro, eu acho que era Gilcinho, aquele ponta que jogou no Sport. Lá, quando o Atlético Goianiense subiu para a primeira divisão, uns 4, 5 anos atrás. Eu lembro. E era um cara que foi bem no Atlético Agora Goianiense. vive uma temporada terrível, né? Terrível, terrível. Mas aí é um time desarrumado, é um cara que depende muito que a bola chegue, para ele poder finalizar. Dessa lista aí, Cauê, se você, Poveda é um cara que você traz, você pensa até para a próxima temporada também, né? Um cara. Poveda, Cleiton e Zeca seriam 3 nomes com a idade que ainda daria para você tentar usufruir dele mais tempo e reverter em grana. Se os caras dessem certo, desde a nossa conversa de ontem, eu confesso que eu fiquei mais simpático ao nome de Luca, que eu não era muito simpático. Acho que pode ser um cara pro que o esporte precisa. Para hoje. O que é que o esporte precisa? O que é que o esporte precisa? Jogador para 20 minutos. Isso. Ou para ser reserva, ou para ser titular quando o Love não puder. Não é isso que o esporte precisa? Isso. Pensando no hoje, no imediato e no. Quem seria, vamos lá, quem seria um tiro certeiro
que você acha que não daria errado, Luca? Para agora, Luca. Eu acho, eu juro, Cauê, que até ontem eu tava com o nariz torcido para ele. Mas pela idade, porque eu acho que não é um cara de muita movimentação, mas quando a gente põe na mesa o que realmente precisa, é um jogador para jogar pouco, pô. É um jogador para jogar pouco. E Tá. que tem poder de decisão. Que é a vaga de Diego Souza, que se fosse todo aquele contexto, se viesse, se quisesse, tudo aquilo que a gente já falou ontem, que eu não vou repetir hoje. 2 nomes surgiram aqui, Cauê. Mikael, Sim. eu acho que o Sport não traria agora por N motivos. Isso. Inclusive porque seria reserva e não seria bom para a carreira dele também. Botei Já no que já é Vitória, reserva lá. Botei no do Vitória. Botei lá no Vitória. Botou no do Vitória. Seria muito bom pro Que Vitória. é outro contexto. É outro contexto. E Sassá, que é um cara de ambiente conturbadíssimo, né? Tá fazendo muito gol na Série C, mas Sassá Não dá, não. Não Aí dá, a gente não volta dá. justamente à questão que a gente estava discutindo agora. É que por mais que eu prefira um Poveda, pensando no longo prazo, mas aí a gente vem a questão de que Luca talvez fosse mais fácil de chegar mais pronto e decisivo, não teria como Sassá indo num jogo desse. Porque é um cara que você não sabe o que, é que vai acontecer. Sassá é um cara que você tem como apostar R$1 nele, casar R$1 que vai dar certo. Loucura. Pedro Coque fez algumas perguntas sobre o João Paulo. O João Paulo está em outro planeta de realidade, jogando muito bem. Não tem. Não, esqueça isso. Tá? João Paulo é coisa de para quem tiver SAF. Pronto, Bahia e nem Bahia. Bahia gastando. Gigante. Bahia gastando. Tá muito bem na Major League Soccer. E não sei se viria, não, porque é um cara que tem uma cabeça assim de. Só se fosse muito pela grana. Mas por voltar. Contexto O mercado pessoal, americano assim, pelo que eu acompanho dele em redes sociais, assim, ele gosta muito de morar nos Estados Unidos, sabe? Constituindo família lá, tá com filho pequeno. Não sei nem se ele pensa em voltar pro Brasil, por exemplo. Sai mais nunca. Se brincar, vai viver lá, né, Arthur? Vive. Exatamente. O jogador que tem uma. E olha para cabeça... Seattle, viu? Não é nem o melhor lugar do mundo dos Estados Unidos para morar. Se fizer uma mudancinha depois, ele se ajusta. Mas para o jogador que tem uma visão de qualidade de vida e do futuro, que não esteja preocupado apenas com vitrine, Estados Unidos é excelente. Não tem outro mercado. Excelente. Muito melhor que estar jogando na Arábia Saudita, no Oriente Médio, melhor. Pela grana. Excelente, porra. Eu, se fosse jogador, jogasse uma bolinha para os Estados Unidos. Tive um convite, viu? Mas isso é assunto para outro. Pelo amor de Deus. Recebi um convite. Beach tênis, bicho. Não, futebol, porra, há muitos anos atrás. Recebi. Mas eu conto em outra. Tentaram dar um sumiço em tu, Fred. Não, resumindo. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Fui para uma pelada. Não me lembro muito como contei cheguei nessa pelada de um cara que era técnico de uma escola nos Estados Unidos. Irmão, destruí na pelada. Agarrei demais. Eu era muito alto, tudo. Aí o cara veio falar comigo. Pra eu ir. Eu disse, não, pô, eu já sou universitário. Aí deu uma esfriadinha porque o cara era high school, né? Mas seria complicado também, porque o Fisk ia faltar, né? Ia ter que ser muita raça lá. Aprende. Aprende. Mas eu tive essa pequena oportunidade aí. Cauê, vamos para o Ceará. Vamos lá. Tá? Que já trouxe Bissoli, atacante, que poderia estar no Avaí. Orejuela, lateral direito. Tá? Um nomezinho bem... Não sei quanto o Ceará está gastando. Não sei quanto o Ceará está gastando. É a chance dele. E tem um zagueiro, né? Não está aqui na lista de Arthur, mas tem um zagueiro que está sendo... Está confirmado o zagueiro, Sidney. O Ceará ainda não confirmou, não, mas já tem muita gente forte, né? já dando como encaminhado, só falta o anúncio.
Quem é 33 Sidney que estava anos. no Goiás, foi? Eu acho que é Sidney que estava no Goiás ano passado. Velho de guerra. Que veio, É, que veio pelo 33 Cruzeiro, aí depois a SAF de Ronaldo mandou ele embora e tudo mais. É, ele tem muitos anos lá no futebol Do Inter. espanhol. Espanhol, Tá, ele tá, mesmo, ele mesmo. aí Começou fechou. no Inter. Tava Veja, no Las Palmas lá na segunda divisão. foi um grande zagueiro. Foi um excelente zagueiro. Mas o problema é o verbo. O problema é o verbo. Já não rendeu no Goiás ano passado. Eu acho que. Não, eu tô na dúvida até Eu se foi achei titular do Goiás ano estranho. passado, Achei viu? estranho o perfil pro Ceará. Achei estranho. Porque, inclusive, a dificuldade do Ceará é justamente uma defesa pesada. Então você traz Eu achei um estranhíssimo o zagueiro nome. já pesado em idade, com questões físicas. Quando colocaram no grupo a notícia, eu chamei de Electrolux. Boa geladeira, mas uma geladeira. Mas não sei se ele fisicamente tá. Mas assim, o ano passado dele foi procurando até aqui os números dele no ano passado no Goiás. Mas a minha recordação dos jogos dele no Goiás não foram tão boas, não. Era um zagueiro top. Top, O top, Ceará, top. Assim. Cauê. O Ceará, eu até cheguei a falar hoje mais cedo lá no Footcast, que é o podcast do povo, que o Ceará parece não ter se preparado para isso, né? Porque na coletiva de 2 semanas atrás, quando estava parte da diretoria, que era o Juliano Camargo e o Albeci, eles ainda estavam, tipo, a gente ainda está conversando com o Lucas Ribeiro para saber se ele vai continuar no Ceará. O contrato dele se encerra, basicamente só se estendeu por conta da lesão séria que ele teve. Então, se o próprio Ceará não tem nem certeza de um zagueiro que nem apresentou longe de ser, e obviamente, na chegada do Lucas Ribeiro já era muito contestada a contratação, e o Ceará ainda não decidiu quanto a isso, me parece que o Ceará não se preparou, né, nesse período aí, antes da abertura da janela, para trazer zagueiro. Até agora, e para mim, o Ceará está com saldo negativo na Série B, para uma equipe que tem o status, né, de subir para a Série B, assim, 44 gols na temporada, assim, e disputando uma Série B, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, é muito gol, e deu para ver isso contra o Sport, né? A maneira como o Sport conseguiu ali com tranquilidade, bola ali em profundidade, foi a principal queixa, né, alegada do jogo na Ilha do Retiro, assim, o quanto a defesa não passou sustentação naquilo que o Guto gosta de prezar, né? Que é o seu sistema defensivo. É a parte mais caótica do Ceará desde o começo da temporada. E eu acho que essa questão do Sidney, eu não sei o quanto isso foi pensado, mas me parece bem aquela coisa do, opa, é zagueiro? Pois vem. Porque o outro nome que estava Tá na especulado... Espanha, aquele negócio. Tá na Espanha, é zagueiro. Tá no exterior. Não, a defesa tá mal, tem Lacerda, tem David Ricardo, jogadores mais jovens, então traz aí um zagueiro experiente, mas já tem Luiz Otávio, que se lesiona, Pagnussá, que está sempre falhando, né? E tem um outro detalhe também, que o Ceará chegou a fazer uma proposta para Luiz Felipe, zagueiro hoje que está no Santos, no elenco do Santos. Sim. Porém, como teve a chegada do Turra, né, o novo treinador do Santos, ele até utilizou ele no jogo da Sul-Americana, da última rodada da fase de grupos, e não se sabe ainda se ele vai querer contar com o zagueiro, mas é outro nome que está ventilado também no Ceará, mas eu não sei se o Ceará vai trazer um zagueiro, 2 zagueiros, na minha avaliação precisava até de 2 titulares, não é zagueiro para compor elenco, não. Veja, se o Ceará está com dinheiro para gastar e trazer 2, talvez a opção de Sidney, ele está pronto, ele estava no Las Palmas, na segunda divisão lá da Espanha. Dos 19 jogos que jogou, foram 13 de titular. Então, assim, não foi tão ruim, mas também, zagueiro, geralmente o cara joga a temporada toda como titular, né? Mas se tiver o Ceará com dinheiro para gastar aí, para trazer 2... Cauê, vamos lá. Onde é que você viu necessidade? Que jogadores a gente pode listar para o Ceará? Já vamos por posição e por jogador. Zagueiro logo de cara. E aí tinha pensado justamente um perfil completamente diferente de Sidney. Tinha pensado em jogadores mais jovens, inclusive, que pudesse dar uma vitalidade à defesa do Ceará. Até porque eu não sei até que ponto
Guto vai barrar Pagnussá pela relação que já tem de passado e a confiança, dando com braçadeira de capitão e tudo. Então foi atrás de nomes como Vitor Mendes, que hoje está no Fluminense, que já fez baitas campanhas pelo Juventude. Vilar, que é um zagueiro do Curitiba, que hoje está no Curitiba, disputou o Paranaense pelo Maringá e foi titular do Londrina no ano passado, no Campeonato Brasileiro. Foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro de segunda divisão do ano passado, pelo Curitiba. João Basso, que é um jogador do Arouca, de Portugal, fez um dos melhores zagueiros do Campeonato Português desse ano. Mesmo time de Ruiz. Ricardo Garça, que foi um zagueiro do Vasco, está no Júbilo Iwata do Japão, mas é a segunda divisão do Japão, o Júbilo, então talvez não fosse tão complicado de trazer. Lembrei de Inácio, zagueiro do Bahia, que está no Sporting Cristal, fez um ano passado muito bom, muito justo pelo Juventude. Pelo Juventude. Muito bom zagueiro. É um zagueiro que tem recuperação, que sabe ir para o embate, que não é lento. E uma outra é um jogador de futebol português do Rio Ave, Patrick William. Mas eu acho que tem nomes aí. Oi? Eu estava falando aqui, mas o microfone estava fechado, sobre Inácio. Está muito bem lá no Peru. Conversei com um taxista lá e ele disse que estão trabalhando, inclusive, para conseguir a cidadania peruana, porque estão vislumbrando aí a possibilidade dele atuar pela seleção, que resolveu o setor defensivo lá do Sport Cristal. Então já era aí. Pode, né? A Aliança fica na dúvida agora. Outra posição seria aí lateral esquerdo, que é um caos. Esse aí é... Caos. Na verdade, o Ceará precisa muito de 2 laterais, né? Como já resolveu a escolha da direita, né? Com a chegada de Orejuela, vamos para o esquerdo. Aspas, né? Resolver. Entre aspas. Eu meti aspas aqui. Quem está no podcast não viu, só ouvindo em podcast não viu aspas, não. Mas quem está no YouTube viu as aspas. Ele foi bem. E aí o nome que eu botaria preferido até foi um nome que até o Léo colocou nas nossas transmissões aí como um dos preferidos lá do Ceará, Nicolas, do América Mineiro, que é um baita lateral esquerdo, um cara que não só apoia, como dá muita assistência. Eu acho que ele foi o jogador que mais deu assistência jogando no não, Brasileiro. bom jogador. Se tornou terceira opção no América Mineiro. Terceira opção bom jogador. Bom jogador. Defensivamente, muito bem. Excelente. Veja, é um cara que rendeu no Atlético Paranaense. Não, no Atlético Goianiense ele rendeu muito bem. Ele só não rendia no Atlético Paranaense, que era o dono do passe dele, dos direitos federativos dele. Mas onde ele ia, rendia. E no Grêmio, no ano passado... Foi muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Aí um outro nome seria Eric, que foi um dos que eu até coloquei para o Sport, que está no Al Ain, do Emirados Árabes. O outro, Léo Borges, é um cara do Internacional, passou pelo Porto B, hoje está no futebol polonês, então não seria tão complicado de trazer. E uma quarta opção, jogador chileno, Cristian Cuevas, da Universidade Católica do Chile, que é um time que não está tão em alta hoje em dia no futebol chileno, e é um cara que já rodou no futebol europeu, inclusive acho que jogou Champions League, porque saiu muito cedo do futebol chileno e voltou por ter de alguma forma fracassado no futebol europeu, e hoje lá é um dos melhores laterais esquerdos do futebol chileno. Aí passar para volante, que eu coloquei até um asterisco, volante talvez só seja necessário caso Arthur Rezende vá embora, e o próprio Ceará sinta se há necessidade ou não, né? Porque hoje, queira ou não, o Ceará tem Zé Ricardo, que já é um volante que não é barato, o William Maranhão, que é um volante que também não é barato, Richardson, apesar de não contribuir, mas contribuir pesado na folha salarial, e Arthur Gonçalves, né? Arthur Gonçalves, não, Kaique Gonçalves. Kaique Gonçalves. E Kaique Gonçalves, talvez seja o mais barato e o que vem entregando talvez melhor aí da trupe toda. Então talvez um outro volante aí fosse necessário. E aí os que eu listei foram numa categoria até um
para até elevar, 3 para mais elevar a qualidade do time. Pedro Augusto, do Tondela, de Portugal. Dudu, hoje em dia também no Jogo Luata do Japão, como eu já disse, está no segunda divisão do futebol japonês. É um cara que apareceu no Vila Nova de Goiás, muito bom volante. Muito bom isso e aí. ainda Muito bom. relativamente jovem. Conhece, Arthur? Lembro dele da Série C de No Vila, né? 2020. Pronto, no Vila. Muito bom jogador. E Barreto, do Botafogo, que estava lá na filial belga de Textor. E uma outra opção seria um quarto nome se o Ceará resolvesse simplesmente vou trazer alguém ali para ser uma última opção para cumprir tabela, que seria Darlan do Grêmio. E aí a gente vem para atacante, que é uma posição hoje que o Ceará tem algumas opções, tem alguns, o próprio Eric, que é a estrela do time hoje em dia, mas que está nesse cenário de renovação ou não. Janderson, que caiu muito o futebol dele. Luvanor não deu certo e já pegou o beco. Foi disputar E a aí, Champions. Viu? Tá cheio, caiu para cima. Foi disputar a Champions. O cara saiu do Ceará para disputar a cima. Champions League, pô. Foi lá pro xerife da Moldávia. E aí tem 2 peças hoje em dia como opção na reserva que são meninos que ainda precisam realmente confirmar o potencial que se aposta nele, né? O Eric Pulga e Cristiano. Então, coloquei nomes para essa posição mais pesados até financeiramente. Já E que o o Ceará... Pedrinho também, viu, o Cauê? Pedrinho, Cristiano não, Pedrinho, troquei. Pedrinho. Pedrinho do Volta Redonda. Chegou do Volta Redonda. E aí eu coloquei nomes mais pesados até financeiramente, porque eu imagino que seja uma posição de o Ceará vai ter que, de alguma forma, abrir o bolso. E aí listei Vinícius, do Goiás, que vem no momento lá no Goiás de não Tu tanta quer fazer o titularidade. Náutico no Ceará, né? Tu quer fazer o Náutico no Ceará, né? Já tem Seria Giancarlo, isso, né? já tem Eric. Seria isso. Faz... Ajudaria. É o Náutico que não subiu, né? Gustavo Sauer, do Botafogo, que é um excelente jogador, está tendo muita minutagem no Botafogo. O querido Rossi, nosso querido Rossi do Mutuador. Acho que dentro de campo, numa Série B, faz diferença. Lucas Braga do Santos, que deixou de ser aquele cara que muitas vezes era titular. Detalhe, Pode falar. O Santos só aceita vendendo e pediu 24 milhões. Aí eu não... Isso aí eu acho difícil. Aí tá de brincadeira, né? Guilherme do Barleta. Fortaleza. É difícil liberar, né? Mas seria também um bom nome. Dá pra pular muro, não, pô. Dá não. Não, já aconteceu, pô. Marlon, Já, Gabriel Dias, já, Marlon, Gabriel várias Dias vezes. foram... Aconteceu, mas Outro contexto, né? De rescindir É, primeiro, ir embora primeiro, para depois. Acho que Eu João acho que o problema Ricardo de foi o Guilherme mais. também é teve o contrário também. João Ricardo, Bruno Pacheco, o Bergson. contrário hoje é mais fácil, né? o problema de Guilherme também é salário, porque o contrato que ele tem é com o Grêmio, né? E o Grêmio, ano muito passado, alto trouxe salário, ele já muito numa alto, reta muito final, alto. meio que no desespero, assim. Então, muito provavelmente é um salário inflacionado que ele tem. Né? Muito inflacionado. Muito Deve inflacionado. ser coisa de 400 mil. Não duvido nada. Até seja mais. O patamar de Guilherme. E aí outros nomes. Barleta, que chegou há pouco no Corinthians via São Bernardo e não está tendo tanto espaço. Paulinho Boia, que há 2 anos fez uma excelente temporada no Juventude e está no Kyoto Sanga lá do Japão e não tá sendo um cara preponderante lá. Caprini, que fez uma excelente Série B ano passado pelo outro estilo, inclusive, de jogador, um cara que entrega muita assistência. A Juventude era? Você Estava correria. no Londrina, e estava no Londrina e foi pro Yokohama. Que é um meu entroncado, né? Isso. Canhotinho, tem um estilo até um pouco parecido com o Juba em alguns momentos, assim. Ele joga uma perna invertida pela direita. Eu acho que é isso que tem de parecido, certo? Porque eu acho que o Juba é mais refinado. Não, O mas ele bota a bola também em qualquer lugar. O outro é ele um é filho até mais, daquele. mais bruto. Ele é filho até do torcedor baiano,
de Claudinho, aquele atacante do Vitória dos anos... final dos anos 90, É. 2000. Em anos 90. E separei 2 nomes do exterior do futebol sul-americano, que é Ignacio Schor, do Platense da Argentina, e Alexander Machado, do Boston River do Uruguai. É Fecha o isso. Ceará. Dito É isso, só lembrando que o Ceará, na tal coletiva de 2 semanas atrás, perdeu, né, até uma pessoa que faz parte do scout de mercado do Ceará, e foi falado que o Ceará já está todo mapeado para essa segunda janela. Então, qualquer nome que Cauê mencionou aí, eu não sei bem se o Ceará vai... Se tiver lá, tá. Se não tiver, também não. Exatamente. Se não tiver, já está mapeado o nome. E eu não sei se para o setor ofensivo, o Vitor Gabriel, o pessoal até lembrou, está É isso que eu ia saindo perguntar. Tá para a saindo, Coreia. né? O Flamengo parece estar na negociação. O Ceará vai receber 10%, possivelmente, dessa saída. E aí, obviamente, fica Bissoli e Nicolas, né? Para ser esse centroavante. Não sei se o Ceará vai em busca de um outro atacante. Até porque também ter 3 jogadores que jogam nessa função. Assim, Bissoli, quando veio, já era um pouco estranho, né? Então, acho que já era imaginando dessa possível saída de Vitor Gabriel. Mas se vier, deve ser um jogador de lado, como disse. É outro clube, né, que Mikael poderia jogar, tá? Muito melhor do que os que estão. Agora tem que ver o peso financeiro também disso, né? Porque, queira ou não, o Vitor Gabriel era um cara que um custo baixo financeiro, né? Em termos de salário. Aí o Mikael Ceará é já alto. banca Nicolas alto. Não existe Nicolas. Bissoli não deve estar recebendo tão baixo, porque também era meio que um queridinho ali no mercado, né? Alguns clubes queriam, Era. não sei como é que foi a negociação. Não deve ser nada astronômico, até porque o Atlético Paranaense não é desbanjar muito. Ele fez uma rescisão com o Atlético Paranaense e aí depois o Ceará fechou sem custo, mas com certeza pagando ali um calção e tudo mais. Já. Umas luvazinhas, umas luvazinhas ali. Então vem embutidozinho, no mínimo 150 aí Eu não sei. na criança. Então você gastar com mais um centroavante aí. É bronca. Não sei. Mas eu também acho que não deve estar. E tem Kleber que pode voltar, né? E Guto gosta de Kleber. De doping, né? mas aí tem que esperar o julgamento, porque a gente não sabe se ele pegar uma punição de 1 ano, ele já não. Até o final do ano ele já não volta mais. E Guto gosta dele, né? De qualquer forma, talvez fosse prudente ao Ceará. Eu acho que o julgamento de Kleber tá para sair, né? Estava marcado, acho que Ceará. Dia 10, essa semana. Pegar dia 10. Dia 10. Acho que é dia 10. Segunda-feira que vem, né? Segunda-feira que vem. Kleber não. Ô, Cauê, não se Kleber fosse liberado e o Ceará não quisesse, era uma boa pro esporte? Não. Passo. Não. Eu gosto dele. Já virei essa carta. Eu gosto. Já me interessou, mas hoje em dia não. Cauê, o Vitória prometeu um grande mercado. Sugeriu nomes de peso, até Marinho o Vitória chegou a circular, Edu, Marinho, né? Vários nomes, Poveda, vários nomes circularam, mas até aqui só trouxe Matheus Gonçalves, né? Conhecidíssimo de todos, e Dudu, volante, do Volta Redonda, e pode perder Wagner, zagueiro, né? Que seria, sim, um golpe duríssimo, que é o melhor jogador do time. Seria assim. Foi o que aconteceu com o Náutico, né? Foi o que aconteceu com o Náutico. Beirando irreversível, assim, para recompor. Tá? Vamos de forma até mais rápida, Cauê, para essa lista do Vitória. Vamos lá. Tá? O que é que você até imagina? Porque assim, o Vitória prometeu 1.200.000 de injeção financeira e está muito longe de chegar nisso, né? Então, começando logo com o zagueiro, pensando na saída de Wagner Leonardo, teria Vilar, do Curitiba, que eu falei até para o próprio Ceará, Luiz Felipe dos Santos, que Minhoca até lembrou que o Ceará estava de olho, Ricardo Silva, do América Mineiro, e Anderson Jesus, do Vizela, de Portugal. Anderson Silva foi por muito tempo titular até do América Mineiro, antes de jogar lá em Portugal. É irmão de Valdo, que foi zagueiro do Ceará. Passando para a posição mais à frente, volante.
Pensei no nome de Cantilho, que hoje está no Corinthians, e assim, quem quiser leva, mas é um cara que numa Série B teria condições de voar. E outros nomes que estão no futebol do exterior, como Pereira, no 830 do Japão, e Edson Fernando, na Ucrânia. Edson Fernando estava jogando no Atlético Goianiense ano passado. E outros dois nomes menos badalados que estão no futebol brasileiro, que seria Marcelo Freitas, foi muito bem na Chape ano passado, e estava no Ituano. Agora não completou as 6 partidas, e rescindiu com o Ituano. E um outro nome que seria mais para compor, que seria Breno do Botafogo. Era um jogador de 22 anos, foi bem no Goiás e o Botafogo pegou como oportunidade de mercado. Mais à frente, um camisa 10, né? que aí sim. Oi? É baiano, inclusive. Breno é baiano, nem sabia que Breno era baiano. Bom jogador, uma boa aposta. Para camisa 10, que é uma posição que realmente eu acho que o Vitória precisa gastar, porque rodou, inchou o elenco com Giovanni Augusto, Diego Torres, Thiago Lopes e GG, e não arrumou uma solução. Muitas vezes quem está jogando na posição é o Wellington Nem, que é um cara de lado que vinha fazendo o meio central, o Mateuzinho, por falta de um 10 que realmente fosse E que convencesse. tá jogando direitinho, viu, Ayrton Ney? Tá jogando direitinho. Sim. Não Para tá nível Wellington Ney, né? para o nível Wellington Nem dos últimos Isso. 3 anos Exatamente. de carreira. Não é, Tem me nunca mais aquele surpreendido. A Wellington gente Nem fez alguns jogos do Fortaleza e ele tem me surpreendido. Do Vitória. do Vitória. Do Vitória. E aí peguei dois nomes assim mais graúdos, seria o Ronaldo Mendes, do Rizespor, da Turquia. Muito bom jogador. Muito bom. A gente estava até conversando aqui com o Arthur no início, antes da live na Água Suja. Um cara que disputou muito bem lá em Alagoas, no CSA, na base do Corinthians Alagoano. Foi muito bem no ABC de Natal, antes de chegar no Santos. Ele destruiu um jogo na Ilha do Retiro contra o Sport. E aí o Santos vendeu ele para o futebol dos Emirados Árabes. Ele terminou fazendo a carreira dele, acho dos 24, 25 anos até agora, até os 28. E está 2 temporadas no futebol turco, entregando muito. Está com o contrato se encerrando agora no meio do ano. Agora em junho, julho, lá no Rizespor. E fazendo gol. É aquele meia que chuta, faz gol, pisa na área. O outro é um meia mais armador, que é Maurício Cova, que é um venezuelano do Deportivo Táchira da Venezuela. Muito bom jogador. Aquele jogador que dá muita assistência, faz o 8 também, faz o segundo volante, faz o 10, jogador super interessante, também naquela faixa de 30 anos. E as outras duas opções seriam jogadores mais jovens. Lucas Ramos, do Internacional, que é um meia que desponta bem lá no Internacional. Acho que até o Sport sondou ano passado ele para compor o time na Série B. E o outro seria Bruno Oliveira, que estava no Santos no ano passado e que esse ano foi para o futebol coreano, que é aquele meiazinha meio rápido, que distribui bola, arrumador de time. Pro ataque de lado, separei 6 nomes aqui, até porque é outra posição que hoje tem Oswaldo e... Que a mágica acabou, André. né? A mágica foi se desgastando. O Oswaldo estava fazendo a temporada, porra, inacreditável. Fora da curva pela idade dele, o que ele vinha fazendo, até no processo ano passado, que não conseguia mais vender tanto, né? Não, E pelo aí amor de tem Deus. Zé Hugo, que é outro cara que vem, que eles trouxeram do Santo André, que vem muito bem, mas falta reposição, falta jogador que talvez chegue para realmente jogar e definir e garantir essa vaga que o Vitória, já que se colocou agora como um grande postulante à vaga, talvez precise ter um fôlego a mais ali para essa posição. E aí um nome que eu tinha citado até para o esporte, Diego Gonçalves, acho que caberia muito bem lá também. Caberia. Outro nome é Rafael Bilu, que está lá no Cruzeiro, fez uma Série B muito boa ano passado pelo Criciúma. Yuri Castilho, que é um nome que eles estão tentando. Não seria aquele nome para abalar, para chegar, para ser, mas é um cara que, pensando nessas contratações, que eu acho que o Vitória ali para essa posição, não precisa de mais nenhum atacante de lado para compor. E Yuri Castilho tem a questão que ele joga tanto centroavante como mais de lado um pouquinho.
Marquinho, que é aquele atacante que foi do Sport, da Ponte Preta, do Corinthians, sim. tá, seria uma oportunidade, que é um cara que está jogando no Apoel do Aonde, Chipre. Cauê? No Apoel do Chipre. Ou seja, é um cara que seria tentador, talvez, para ele voltar para o Brasil, um time protagonista. E é um cara que ajuda, não só em recomposição, mas é um cara que tem aquele drible, que quebra a linha, que arruma a pênalti. Não, tira a bola do meio, tira a bola da defesa para o ataque. E um outro nome, Gabriel Barros, que está no Internacional, mas fez uma excelente Série B ano passado pelo Ituano. E o Inter captou ele como uma joia, mas não vai jogar no Inter. Então era uma chance do Vitória pegar como colocar o jogador para ter rodagem. E o outro é um jogador uruguaio chamado Christian Oliveira, do Boston River. Até fiz questão de colocar, porque o Vitória tem um clube no Nordeste que sempre olha o futebol sul-americano, é o Vitória. Sempre está buscando uma peça, jogadores fora do mapa mais conhecido do futebol nacional. E encerrando o centroavante, que é a grande questão hoje para eles, né? Até porque Léo Gamalho não entregou o que se imaginava e ainda tem a questão da recuperação dele e saúde mesmo. E aí botei até alguns nomes pesados, se o Vitória fala tanto que está com bala na agulha para gastar. Falou Então, Nicão, pô. Citado Nicão. isso, exatamente. Então, diante disso, botei alemão do Inter, que é um cara que o Inter tem muitos centroavantes e chegando em Valência lá, de alguma forma, o alemão vai ficar ainda mais distante dessa fila. E é um cara que, quando entra, faz gol, é um cara chato, aquele centroavante chato. Com uma boa carimpagem do Inter no Novo Hamburgo, no ano passado. Mikael, por estar parado lá no América, praticamente parado no América Mineiro. Gabriel Novaes, que é um cara que passou até pouco tempo lá no Bahia e hoje está no Red está encostado agora no Goiás, o Red Bull adquiriu ele, e é um cara que já mostrou em alguns momentos que poderia ser um bom centroavante. Aí vem outros que eu coloquei até para o esporte, que é Poveda, Cleiton Silva e Luca. E o último nome que eu botei, e aí naquela base da experiência de cara que rodado, que talvez o Vitória busque um pouco disso também, seria Júnior Moraes, que estava no Corinthians e deixou o Corinthians. Diego Souza. Mas assim, seria... Não botaria não. Porque eu acho que até assim, não... Acho que o Diego Souza não olharia o Vitória como nada contra o Vitória. Mas eu acho que o Diego Souza talvez quisesse voltar, ficar uma casa que já fosse acolhedora para ele, onde ele já fosse ídolo, até porque ele saberia que não seria, vamos dizer, que maltratado por não poder entregar tanto em campo como deve ser esses últimos 6 meses dele. E até para o próprio Vitória, viu? Para o Vitória que está precisando de uma decisão ali, de um cara que chegue, que resolva. Não teria, talvez, em Diego essa peça, pelo que Diego já vinha entregando no Grêmio antes da lesão. Porque o problema é que Diego vem numa queda muito gigante. O gauchão de Diego já foi assim, arrastadíssimo. Então seria um risco muito grande. Por todo o combo de Diego, o Vitória pegar como sendo uma grande solução para o Vitória na Série B.